Vamos voltar então para as nossas técnicas de integração. A gente já está quase acabando a matéria, na verdade. Eu acho que faltam só 3 técnicas de integração. Depois nós vamos só fazer exercícios para treinar a integral e as aplicações de integral que a gente viu, que não foram muitas. Mas a gente já viu a área entre curvas, o cálculo das áreas, a ideia da variação total que a gente viu na aula passada. Mas vamos voltar aqui para as técnicas. Como calcular integrais. A gente já tinha visto uma forma de calcular pela antiderivada, que é mais ou menos simples, porque basta fazer alguma operação lá com o integrando para você perceber qual a função que o seu derivado dá que está lá dentro. Depois a gente viu formas de trabalhar com funções mais complexas. Vimos a integração das integrais trigonométricas, em que você usa identidades trigonométricas para poder resolver algumas integrais, simplificar o integrando. Vimos a substituição, que é a técnica mais usada, aquela que você usa o UDU, né? Troca variável para uma integral mais simples. E vamos ver essa técnica, que é a segunda mais importante, a segunda mais usada, que vai resolver grande parte das integrais que vocês têm aí para fazer ao longo do curso, que é a integração por partes. A integração por partes, ela sai da regra do produto lá da derivada. Né? Se você tem um produto de funções, um f vezes um g, e vai derivar, a regra do produto diz que isso é igual à primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Esse aqui nada mais é do que a regra do produto. A gente já viu lá na matéria da segunda prova. Regra do produto. E a ideia é operar com essa regra da seguinte forma. Se a derivada disso é igual a isso, se a derivada desse termo aqui é igual a esse aqui, significa que a integral desse termo aqui tem que dar essa função que está aqui dentro. A derivada e a integral não se relacionam como uma operação inversa da outra. Então, o que significa que se eu integrar essa expressão aqui, se eu integrar essa expressão, f de x, g' de x, mais g de x, vezes f' de x, dx, eu vou conseguir justamente isso aqui. Vou deixar aqui sem a constante, só para a gente operar aqui com essa regra. Então, se a derivada dessa expressão é igual a essa, a integral dessa expressão é igual a essa função aqui. Justamente a função que se eu derivar dá essa. Eu vou dividir essa integral aqui em duas, por essa soma. Vai ficar a integral do primeiro termo, f de x, g' de x, dx, mais a integral do g de x, f' de x, dx, igual a f de x vezes o g de x. E vou isolar esse termo aqui. E vai me dar a integral do f de x, g' de x, dx, igual a f de x vezes o g de x, menos essa integral que eu vou passar para o lado de lá. A integral de g de x, f' de x, dx. A regra da integração por partes é baseada nesse resultado aqui, em que eu troco uma integral desse tipo por uma soma mais uma integral desse tipo, de modo que a segunda integral aqui seja mais simples de resolver, né? Então não faz sentido você fazer a troca. Então, o modo de trocar uma integral por outra, mais esse termo aqui de correção da igualdade. Então, nisso aqui que é baseado a integração por partes. Como a notação ficou muito carregada, é pouco usual a gente trabalhar com a regra nessa forma aqui. É usual que a gente opere da seguinte modo. Deixa eu transcrever para outra folha. Então, para tornar mais prático a gente operar com essa regrinha que a gente deduziu, a gente diz o seguinte: seja u igual a função f de x e v igual a função g de x. Desse modo, a derivada do u, eu vou usar aquela notação du dx, o du dx, notação de Leibniz, vai ser igual a f' de x, ou eu posso até isolar o du aqui como f' de x dx, aquela notação que a gente chama de notação diferencial. E, desse mesmo modo, o dv dx vai ser igual ao g' de x. Ou o dv vai ser igual ao g' de x dx. E eu vou substituir naquela expressão lá, essa expressão que está em x por u e v. Então, observe, isso aqui vai virar u de x é igual a f de x, isso aqui vai virar u. O g' de x dx vai virar dv. O f vai virar u, o g vai virar v, o g vai virar v. O g de x vai virar v,
e esse extremo aqui, f' de x dx, vai virar du. Então eu posso reescrever essa expressão aqui, usando essa troca, como a integral de u dv sendo igual a u vezes v menos a integral de v du. A gente vai fazer tanto essa... Vou usar tanto essa regra aqui para resolver a integral que isso acaba a gente memorizando. Então é uma forma de você trocar o cálculo de uma integral por outra. Mas observe o seguinte, em que você vai trocar como? A parte que vai ser chamada de u, você vai chamar uma parte de u na integral que você quer calcular e uma parte de dv. A parte que você vai chamar de u vai aparecer na nova integral como a derivada dela, o du. A parte que você vai chamar de v vai aparecer na integral como o v, ou seja, a integral do dv. Então você vai fazer uma troca baseada nessa ideia de que você vai derivar esse termo e vai integrar esse. Então você vai ter que chamar todo mundo que está lá na integral ou de u ou de dv e aplicar essa regra para trocar o cálculo dessa integral para essa. Deixa eu dar um exemplo específico para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Então vamos fazer essa, a integral de x seno de x. Um indicativo, que não vai valer para não a regra geral, mas que pode ser um indicativo de que a gente vai usar a integração por partes aqui, é quando você tem muita mistura de função. Que eu tenho uma função polinomial com uma trigonométrica. Aqui, se fosse usar só substituição, se você chama uma parte de u, o du não está lá para substituir, você não consegue trocar as variáveis pelaquela de u, du para substituição. Então, quando você tem funções que têm naturezas diferentes, né, como no caso de uma polinomial, uma trigonométrica, pode ser um indicativo. Né? Isso, com a medida que você for fazendo exercício, você vai treinando mais ou menos o olho para ver qual tipo de técnica é melhor. Ou você testa e verifica qual técnica é melhor. Então, a ideia é você chamar uma parte da integral de u e o resto todo de dv. Então, vou lembrar a regrinha aqui. A regrinha aqui, a integral de u dv, isso que a integração de partes diz, é igual a u vezes v menos a integral de v du. É isso que a gente vai usar. Então, eu vou chamar alguma coisa aqui de u, de modo que eu vou trocar a integração do u pela integração da derivada dele, do du. E vou chamar o resto de dv, de modo que eu vou trocar a integração do dv pela integração do v, que é a integral do dv. É interessante que se chame de u, também não é uma regra geral, mas vale para várias integrais, aquilo que quando você derivar fica mais simples, né? Então, por exemplo, se eu chamar esse termo aqui de u, ó, x vai ser igual ao meu u. Então, seja u igual a x. Todo o resto da integral tem que ser dv, ou seja, o dv tem que ser tudo que sobra. Então, você tem a integral de u dv, onde o u é o x e o dv é todo esse termo aqui, seno de x dx. E aí você precisa encontrar os outros valores. Como? Se eu tenho que u é igual a x, o du dx, né, eu já vou escrever o dx do lado de lá, é igual a 1 dx. A derivada do u' é igual a 1. Aqui, como for o du dx, já vou passar o dx, vou escrever o dx sempre do lado de cá, naquela notação diferencial que a gente já usou na outra técnica. Se o meu dv é isso, o meu v vai ser a integral do dv. É assim que a gente vai encontrar o v. Ou vai ser a integral do seno de x dx, sem o c. Vamos deixar para colocar a constante só no finalzinho do exercício. A função que se eu derivar da seno de x é menos cosseno, sem a constante. Então agora eu já tenho o u, o du, o dv e o v. Eu consigo montar a nova integral. É sempre bom que você monte a integral original. A integral de u dv, ou seja, de x, seno de x dx, que é exatamente a integral que eu quero calcular, é equivalente a você calcular o u vezes o v, ou seja, o x vezes o v é menos cosseno de x, o x vezes menos cosseno de x, isso aqui é simplesmente o u vezes o v, menos a integral de v du, menos a integral de v du, tá aqui, de v du, ou de menos cosseno de x vezes 1 dx. Então, o que eu troquei foi o seguinte, eu falei que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du, menos a integral de v du. Então, é só você trocar, a ideia é você trocar o cálculo dessa integral por essa expressão, que envolve uma integral de preferência mais simples, que é o que aconteceu aqui. Olha como é que ficou a integral. Enquanto essa integral aqui era muito difícil de calcular, olha o que resultou aqui quando eu fiz essa troca. Isso aqui vai ficar menos x cosseno x. Esse menos vai para fora, vai ficar mais cosseno de x dx. Então, observe, o cálculo dessa integral é equivalente ao cálculo dessa expressão aqui, que envolve só essa integral.
Então essa integral vai ser igual a menos x cosseno x, esse termo já não vai ser alterado pela integral, mais a função que sua derivada cosseno é seno, mais seno de x, mais uma constante no final para generalizar o resultado. Essa é a função que você derivar, dá isso aqui. Então a integração por partes sai dessa ideia, de você chamar uma parte de u, outra parte de dv. Como que eu vou saber qual parte que eu chamo de u, qual parte eu chamo de dv? Aí vai depender de cada integral, né? Um indício que você pode usar, que vale para muitas integrais, é aquele que você chamar de u, e quando você derivar vai estar mais simples lá. Né? Igual eu chamei de u aqui o x, a derivada sumiu, ficou só dx. Então ficou algo mais simples para ser derivado, mas isso não é uma regra geral. Se eu tivesse feito o contrário, vamos refazer essa questão aqui, fazendo a substituição contrária. Integral de x, seno de x, dx. Vamos fazer o contrário. Vamos pensar nessa função assim, ó. Vou chamar aqui, vou colocar na frente só para ver o que eu estou chamando de u e dv. Vou chamar o seno de x de u e vou chamar o restante de dv. Poderia ter feito o troca? Poderia. A regra fica válida. Não sei se você vai conseguir uma integral melhor de resolver. Então o meu u vai ser, lembrando que a regra é integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Isso aqui tem que ficar na tabuada e do cálculo. Tem que estar no automático, a gente usa muito isso. E vai ficar à medida que você for fazendo os exercícios. Então eu tenho que, se o meu u é seno de x, porque eu chamei ele de u aqui, eu vou escolher uma parte para ser u e todo o restante para ser dv, o du dx, a derivada, u', vai ser igual a cosseno de x dx. Se eu falei que o meu dv é x dx, é tudo que sobrou lá, o meu v vai ser a integral do dv, ou vai ser a integral de x dx, que dá meio de x2, sem a constante aqui, vou deixar a constante só para o final. Então como é que ficaria a integral montada? A integral de u dv é a mesma integral, seno de x, x dx, né? A mesma integral aqui, não só estou trocando de lugar, é igual a u vezes v, ou seja, seno de x, que multiplica meio de x2, menos a integral de v du, de meio de x2, seno de x, cosseno de x, desculpem, cosseno de x. Deixa eu montar de novo aqui. U vezes v, menos a integral de v du, cosseno de x dx. Então, olha como é que ficou a integral. A integral ficou x2 seno x, multiplicando aqui em cima sobre 2, menos, vou tirar aquele meio lá de dentro, a integral de x2 cosseno x dx. Posso usar essa troca? Pode, só que qual foi o problema? Você tinha que calcular essa integral, e por essa substituição que você fez aqui, você conseguiu essa integral para ser calculada, que é mais complexa. Né? Era x e virou um x2 aqui. Então essa não foi uma boa troca, não foi uma boa substituição aqui do u e do dv, não foi uma boa escolha para o u e para o dv. Então às vezes pode acontecer isso, você chama uma parte de outra de dv e não consegue resolver a integral, mas se você altera esses termos aqui, que é a sua escolha inicial, que é chamar uma parte de u e uma parte de dv, você resolve a integral como a gente fez nesse caso aqui. Chamando o u de x e o seno de x dx de dv, a gente conseguiu uma integral muito mais simples. Como é que foi a integral? Aqui. Ficou a integral só de cosseno de x. Fazendo uma troca inversa, a gente conseguiu uma integral muito mais complicada. Então vai depender do sucesso. O sucesso dessa estratégia vai depender dessa escolha inicial ser bem feita. E uma estratégia que eu uso para saber quem que eu chamo de u, se você chamar a ideia errada, você pode testar de novo com outra expressão. Mas eu uso sempre essa ideia, né? Nem sempre dá certo, mas pensa bem, se eu vou chamar alguma coisa de u e depois eu vou ter que integrar a derivada dele, né? Fica mais ou menos claro que se você chamar de u é interessante que o du seja algo mais simples, né? Quando eu derivei o x, ficou 1. Quando eu derivo o cosseno, ele ficaria... Quando eu derivo o seno, ficaria alguma coisa ligada ao cosseno. Então não é algo que simplifica a expressão. Mas se a gente vai treinando aqui, à medida que fazendo exercício. Vou fazer mais um exemplo. Integral de x é elevado a menos x. Bom, usando essa estratégia, como a gente está aqui, é bom que sempre você verifique se não sai para substituição simples, né? Porque a substituição simples é mais rápida de ser feita. Então aqui eu não consigo chegar. Se chamar a parte de u, todo du vai estar lá. Nesse caso aqui não tem jeito, né? Porque as expressões são de natureza distinta. A derivada de uma não tem nada a ver com a outra expressão. E pelo mesmo motivo, eu vou usar partes chamando essa parte aqui de u. Ó, e todo o restante de dv. Lembrando, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Essa aqui é a regra da integração por partes. Então, fazendo a substituição dessa forma, o meu u vai ser igual a x. Eu escolhi ele porque quando eu for derivar ele vai ficar um negócio mais simples, né? E o meu dv é igual a e de menos x dx. Beleza.
A derivada do u, o u' ou o du, vai ser igual a 1 dx. Nem precisava escrever 1, só igual a dx. Se o meu dv é essa expressão, o meu v vai ser a integral dela. Vai ser a integral de e de menos x dx, que é uma integral relativamente simples. Como a gente faz essa integral aqui? Isso aqui eu posso fazer por substituição. A integral, eu não sei quem é a função que sua derivada é de menos x. Eu posso substituir esse menos x aqui por, sei lá, uma outra variável, t. Não vou usar u para não confundir com essa. Ou seja, t igual a menos x, de modo que o meu dt vai ser igual a menos 1 vezes dx. Ou o meu dx vai ser igual a menos dt. Então, essa integral aqui pode ser escrita como integral. Estou usando a substituição simples. A integral de e elevado a t vezes menos dt. Ou vai ser igual a menos a integral de e elevado a t dt. Essa aqui é a integral da função exponencial, que a gente já viu. A integral é a própria função. Então vai ficar menos, que está do lado de fora, e elevado a t. Voltando para x, vai ficar menos e elevado a menos x. Então já tem aqui o meu v, o meu dv, o meu du e o meu u. Eu vou montar a nova integral. A integral, sugiro que vocês sempre montem a integral original, monta essa parte de novo, porque às vezes quando a função está muito complicada, a gente pode faltar termos que a gente não chamou nem de u nem de dv. Isso não pode acontecer, senão você vai estar resolvendo outra integral, não é a que você quer. Então a integral de u dv, copie daqui para ver se ela está completinha, de x e elevado a menos x dx. É exatamente a integral que eu quero, ok. Aqui nesse caso fica muito evidente, mas nesse caso mais complexo não. É igual a u vezes v, que é x, que multiplica menos e elevado a menos x, menos a integral de v du, ou de menos e elevado a menos x, vezes 1 dx. Então, montamos aqui a nova integral por essa regra. Observe como é que ficou a integral. Vai ficar menos x e elevado a menos x, esse menos vai para fora, mais a integral de e elevado a menos x dx. Então, substituímos o cálculo dessa integral aqui pelo cálculo, esse aqui já vai ficar lá preso, mas pelo cálculo só dessa integral aqui, que é bem mais simples. Inclusive, a gente já até fez ela aqui, ó. Coincidiu de aparecer a mesma integral aqui de novo, que já está feita. A integral dessa expressão aqui dá isso. Então, isso aqui vai ficar igual a menos x e elevado a menos x, mais o resultado dessa integral que a gente já fez aqui, que dá menos e de menos x mais c. Eu posso colocar o e de menos x em evidência se eu quiser. Vai ficar e elevado a menos x, que multiplica menos x menos 1. Podia ter colocado menos 1 lá em evidência também, mais c. Mas tá ok aqui. Se eu explicar aqui, fica tudo menos. Então, essa aí é a resolução dessa integral pela integração por partes. É essa estratégia de integração que vai permitir a gente calcular mais um grupo de integrais aqui que não era possível com a substituição simples. Vou fazer mais uma. Então, a gente vai conseguir aí mais uma integral das funções elementares, que é a função ln de x. A gente não tem a integral de ln de x, né? Eu sei que a integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. A gente já fez. Que é só inverter lá a tabela de derivada. Mas a função que sua derivada é ln de x, a gente não sabe ela. É uma função mais complexa do que isso aí. Se eu tento fazer por substituição essa, perceba, se eu chamar de o ln de x, usando a técnica anterior de substituição, o meu du vai ser igual a 1 sobre x dx. Qual que é o problema? Eu consigo chamar esse termo aqui de u, mas falta termo aqui, né? Eu não consigo sumir com esse dx, porque o dx vai tem um termo aqui, 1 sobre x, que não aparece lá para ser substituído. Que é o que não acontecia nas integrais que a gente fez até agora, mas aqui vai aparecer. Então tem aí essa integral que não sai por substituição. Vou usar a integração por partes. E percebam que numa integral desse tipo que só tem um termo no integrando, você não tem muita escolha em quem que você vai chamar de u e quem você vai chamar de dv. Você tem que chamar de u aquilo que você pode derivar. Não tem como derivar o dx. Tem que chamar de u esse termo aqui. E o restante tem que ser dv. Então, se você for usar a integração por partes e só tem um termo, você não tem escolha. O u tem que ser o termo que tem lá. Então, nessa troca que a gente vai fazer, o u sendo ln de x e o dv sendo dx, o du, a derivada desse termo, vai ser igual a 1 sobre x dx, e o v vai ser a integral do dv, que é a integral do dx, que é igual, em relação a x, o x. A função que sua derivada dá 1 é isso. Então, como é que vai ficar a minha integral nova? A integral do u dv, do ln de x dx, que é exatamente a integral que eu quero calcular, é igual a u vezes v, ou
ln de x vezes x menos a integral de v du. De x vezes 1 sobre x dx. A integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du, certinho. Aqui eu posso cancelar esse x com esse x. E a integral fica, vamos colocar aqui na ordem, x ln de x menos a integral, sobrou lá dentro só o dx. Então ficou uma integral muito simples, né? Então a integral de ln de x é x, ln de x, a função que eu derivar da 1 é x, mais c. Essa é a função que você derivar da ln de x, simplesmente. Feita aqui pela integração por partes. A gente fez a integral de x elevado a menos x. Vamos fazer dessa aí agora. Essa aí é mais complexa, ela tem um x2, né? Então, mais uma vez, é uma função que não dá para usar de substituição, porque se você chamar a parte de u, o du não está lá, porque não tem relação nenhuma com e de x, a derivada do x2. Vamos usar aqui por partes. Eu vou usar essa ideia de chamar de u aquilo que simplifica lá no integrando, quando eu derivar. Então, vou chamar essa parte aqui de u e essa parte aqui de du. Então, tenho que o meu u vai ser igual a x2 e o meu du vai ser igual a e de x dx. Desse modo, o meu du, que é a derivada desse termo, vai ficar 2x dx. E o meu v vai ser a integral... Aliás, eu escrevi errado aqui. UdV, desculpem. UdV, então o u vai ser x2 e o dv vai ser e de x dx. Então, a derivada do u deu du, que é 2x dx, e o v vai ser a integral do dv, que é igual à integral de x dx. A função do seu derivado é de x, é o próprio é de x. Aqui não precisa de colocar constante. Então já conseguimos montar a integral aqui. A integral de u dv, ou seja, de x2 elevado a x dx é igual a u vezes v, ou x2 elevado a x, menos a integral de v du, menos a integral de e de x vezes 2x dx. A integral de u vezes v menos a integral de v du. Ok. Então a nova integral que a gente conseguiu vai ser x2 é de x menos... Vou passar esse 2 para fora, vai ficar 2, vou colocar aqui na roda, x é de x dx. Então perceba que a gente conseguiu uma nova integral que é mais simples de se resolver do que a anterior. No entanto, não tão simples quando a gente precisa. Porque aqui era um x2 e aqui ficou um x. Ainda não é uma função que eu consigo integrar. Não tem uma função que eu sei que se eu derivar vai dar x é de x. O que eu posso fazer? Aplicar a parte de novo. Eu posso chamar de u esse pedaço aqui e de dv esse outro. De modo que o meu u sendo x e o meu dv sendo e de x dx, o meu du vai ser igual a dx, 1 dx, né? E o meu v vai ser integral de e, que é o próprio e de x. Olha como é que fica a integral. A integral vai ficar x2 e de x menos 2 que multiplica. Vou aplicar nessa integral aqui a substituição por parte, a integração por parte de novo. Vai ficar u vezes v, ou seja, x e de x, menos a integral de v du. Agora sim, e de x dx. Então, usando a integração por parte duas vezes, você pode usar quantas vezes for necessária, a gente conseguiu chegar numa integral simples de ser resolvida. Essa integral, então, vai ficar igual a x2 e de x, menos 2 que multiplica x e de x, menos a integral de e de x, que é a única coisa que tem para ser feita aqui agora, é o próprio e de x. Eu posso colocar do lado de fora do colchete uma constante. Então, está integrada a função. Deixa eu melhorar aqui essa resposta. Vai ficar x2 e de x, menos 2x e de x, mais 2 e de x, mais c. Posso até colocar o e de x em evidência. Vai ficar e de x que multiplica x2 menos 2x mais 2 mais c. Tá bom aqui a resposta dessa forma. Essa é a função que você derivar, vai dar essa aqui do início. Então, a integração por partes, você pode usar quantas vezes for necessário, ou se você usar por parte, depois precisar usar substituição para resolver a integral. O fato é que você tem que resolver sempre as integrais que vai aparecendo, e quando você vai usando essas técnicas de modo correto, você vai conseguindo integrais mais simples serem resolvidas.
Então, mais uma integral com tipos de funções ali diferentes, misturadas, né? O e o seno, né? Não sai por substituição, se você chamar o de u, o du não tem nada a ver com seno, se você chamar o seno de u, o du não tem nada a ver com o de x. Então, você vai precisar de uma técnica própria. Um indício é esse, de que a integração por partes pode ser uma saída, tem funções, tipos de funções misturadas. Vamos usar partes então nessa. Só que tem um detalhe dessa em relação às anteriores, que não aparece nas anteriores. Se você chama de u o de x, o du não é uma função mais simples, ela é de x dx. Se você chama o u de seno de x, o du vai ser cosseno de x, que também não é uma função mais simples, é só uma outra função trigonométrica, é uma troca de uma função por outra. Então, nesse caso aí, não vai fazer muita diferença nessa regra que eu sugeri vocês para seguir, que não é bem uma regra, é só uma sugestão para facilitar ali aquele primeiro passo na integração. Bom, então como essa aí não faz diferença, deixa eu ver, eu vou escolher uma delas. Vou chamar uma de u, chamar o resto de dv. Para ver se sai. Deixa eu chamar essa parte aqui de u, essa parte aqui de dv, aleatoriamente, escolher aleatoriamente. Vamos aplicar, seja u igual a e de x e dv igual a seno de x dx. Deixa eu ver se está saindo. Tá. Desse modo, o du vai ser igual a derivada do e de x ao próprio e de x, não alterou nada, né? dx. E o v vai ser a integral desse termo, vai ser a integral de seno de x dx. A função que se eu derivar da seno de x é menos cosseno. Então, já temos aqui o nosso u, du, v e dv. Vamos montar a nossa integral. Então, a integral de u dv, que é exatamente a integral que eu estou calculando, é sempre bom montar ela para ver se ela está saindo inteirinha. De u, que é de x, dv, que é seno de x dx. Então, é exatamente a mesma integral. É igual a u vezes v, ou e de x, que multiplica menos cosseno de x, menos a integral de v du, ou de menos cosseno de x, que multiplica o du, que é e de x dx. Então, trocamos o cálculo dessa integral aqui pelo cálculo desse termo aqui. Que eu vou tirar esse menos lá de dentro, vai ficar mais a integral de e de x cosseno de x dx. Então percebam que não adiantou muito, né? Fazendo a substituição dessa forma, chamando u de e de x e de dv o seno de x dx, a nova integral que a gente encontrou para substituir o cálculo dessa aqui foi uma integral tão complicada quanto. Só trocou seno por cosseno, que não é uma grande vantagem. Vamos insistir nesse caminho, mesmo não parecendo aqui que vai sair. Vou chamar essa parte aqui de u, vou usar partes de novo. E vou chamar esse restante aqui de dv. Então, u, nesse novo caso aqui, vou usar u mesmo, vai ser e elevado a x. E o meu dv vai ser igual ao restante, que é o cosseno de x dx. Desse modo aqui, o meu du vai ser a derivada de e de x, que é o próprio e de x, dx. E o meu v vai ser a integral de cosseno de x, que é a função que sua derivada da cosseno é seno. Então vamos montar aqui a nova integral. Então a integral, deixa eu copiar tudo desde o começo para ver o caminho que a gente está seguindo. É igual a menos e de x cosseno de x, mais, e aí eu apliquei parte de novo para essa integral aqui. Essa integral vai ficar igual a u vezes v, ou a e de x seno de x, menos a integral de v du. A integral de seno de x vezes e de x dx. Então, substituímos o cálculo dessa integral aqui por essa expressão inteira aqui, que também não adiantou nada. Mas observe o que aconteceu. Eu tenho que a integral de e de x seno de x dx pode ser escrito como menos e de x cosseno de x, mais e de x seno de x, seno de x, menos a integral, vou colocar aqui na ordem, e de x seno de x dx. O que aconteceu? Apareceu a mesma integral dos dois lados. O cálculo dessa integral levou ao cálculo dela mesma do outro lado com o sinal trocado. Um caminho que eu posso seguir nesse caso aqui é passar essa integral para o lado de cá com o sinal trocado.
Aqui ela está menos, vai para lá com mais. Vai ficar a integral de e de x seno x, dx. Esse menos vai pegar com mais, vai ficar mais a integral de e de x seno de x dx, igual a menos e de x cosseno de x mais e de x seno de x. Alguma coisa mais a mesma coisa é duas vezes ela. Então isso aqui vai ficar igual. Deixa eu passar aqui para não cortar. Vai ficar igual a duas vezes essa integral. A integral de e de x seno de x dx igual, vou colocar o e de x em evidência aqui nesse termo. E de x que multiplica seno menos cosseno. E aí eu posso isolar esse termo. Aqui está multiplicando, eu passo para ele dividindo. Posso passar para o outro lado dividindo. De modo que a integral de e de seno de e de x seno de x dx pode ser escrito como, passando esse termo para cá, dividindo, e de x sobre 2, que multiplica seno de x menos cosseno de x, mais, deixa eu ver se está saindo, mais c. Então essa aqui é a função que, se eu derivar, dá essa expressão. Então, esse aqui é um tipo de integração indireta, em que você não integra de fato a expressão, mas você aplica a técnica de derivação de modo a encontrar a mesma expressão de novo. E aí você consegue isolar ela, né? Porque a estratégia é o seguinte, eu usei a integração por partes aqui e troquei o cálculo dessa integral por essa, que não dava para resolver. Usei parte de novo e encontrei a mesma integral dos dois lados, só com o sinal trocado ou tivesse multiplicado por um número. Aí o que eu faço? Eu isolo o termo que eu quero encontrar, que é assim que a gente resolve qualquer equação em matemática. Aí aqui ficou um termo mais ele, ficou duas vezes, eu passei dividindo para o lado de lá e resolvi a integral. A integral é exatamente esse termo aqui, acrescentei uma constante ao final da resolução. Então esse é um tipo de integral que pode aparecer na integração por partes, em que ocorre, em que você vai derivando e você tem uma lógica meio circular. Só que aí você consegue isolar a integral que você queria e aí calcular ela pela integração por partes. Vamos fazer mais uma integral de outra função elementar, que a gente não encontrou a integral dela, função que seu derivado é arco tangente. Essa aqui também sai por partes, e aqui também não tem muita escolha entre quem vai ser U e quem vai ser dv, né? O U tem que ser a função que você vai poder derivar. E o dv vai ser o restante. Então, tenho que o meu U vai ser igual a arco tangente de x, e o meu dv vai ser igual ao que sobrou lá, que é dx. Desse modo, o meu du vai ser a derivada do arco tangente, que a gente já sabe que é 1 sobre 1 mais x2, dx do lado de cá. E o meu v vai ser a integral do dx, que é x. Olha como é que vai ficar a integral. A integral de u dv, ou do arco tangente de x, dx vai ser igual à integral de u vezes v, ou arco tangente de x vezes x, menos a integral de v du, de x vezes 1 sobre 1 mais x2 dx. Então essa é a integral, que pode ser escrita como x, arco tangente de x, menos, não tem sinal lá dentro, a integral, multiplicando aqui por 1, vai ficar x, 1 mais x2 dx. A gente trocou o cálculo dessa integral, do arco tangente, para essa integral aqui. Essa integral que não é elementar, né? Não dá para a gente saber de cabeça qual é a função que você derivada a ela. Mas é uma integral que sai por substituição simples. Então a gente às vezes pode ter que conciliar as técnicas de integração. Você usa uma técnica, depois lá dentro você precisa de usar outra técnica para poder calcular as integrais intermediárias que vão aparecendo. É o caso dessa. Essa aqui eu vou usar aquela estratégia do UDV, do UDU, da substituição. Só que eu não vou chamar de U de novo, porque eu já chamei de U alguma coisa. É incoerente num exercício de matemática você chamar alguma coisa de U e depois chamar outra coisa de U no mesmo exercício. Isso é incoerente. Não daria certo do mesmo jeito, se você não esquecer que U é qual. Mas vamos chamar de outra letra. Vamos chamar, sei lá, de T. Seja T. Vou usar uma substituição simples nessa integral aqui, ó. T igual a 1 mais x2. Por que eu vi que por substituição simples sai essa aqui? Porque a derivada desse termo é exatamente o termo que está lá em cima. O dt é igual a derivada desse aqui, que é 2x dx. O que eu tenho lá para substituir é x dx. Então eu tenho que x dx vai ser igual a dt sobre 2. Então eu posso trocar o cálculo dessa integral trocando as variáveis dela. Então a integral vai ficar igual a x, arco tangente de x, menos. E aí eu troquei a integral. A integral por substituição
vai ficar 1 sobre x2 mais 1, que é t, vezes o x dx ficou simplesmente dt sobre 2. Então, aqui ficou x arco tangente de x menos, vou tirar o meio lá de dentro, meio da integral de 1 sobre t dt. E agora a gente chegou na integral que dá para fazer de forma simples. A função que seu derivado dá 1 sobre t é ln do módulo de t. Então essa integral vai ficar igual a x arco tangente de x menos meio. A integral desse termo aqui é ln de módulo de t, mais uma constante que a gente soma no final. Voltando para x, a gente tinha aqui a relação entre t e x dada para esse termo. Então vai ficar x arco tangente de x menos meio de ln de módulo de 1 mais x2 mais c. Essa é a integral. Só para uma questão de deixar a resposta na forma mais simples possível, não precisaria fazer isso, não é obrigatório, mas 1 mais x2 é um termo sempre positivo, né? É 1 mais um termo ao quadrado, isso aqui dá sempre um positivo. Então o módulo aqui fica redundante. A gente não precisa deixar o módulo. Nesse caso, e como eu já tenho certeza que o termo lá de dentro é sempre positivo, posso escrever essa... Como é que você tem que integrar para fazer alguma coisa com a integral? É bom que esteja na forma mais simples. Menos meio de ln de 1 mais x2 mais c. Pode deixar a resposta assim. Essa é a função, se você derivar, dá o arco tangente. Até poderia mexer mais nessa função para você ver. Não é obrigatório, mas eu posso passar esse meio para cá como potência, né? O logaritmo tem essa propriedade em que números multiplicados pode passar para cá como potência. Então ficaria x, arco tangente de x, menos ln de 1 mais x2 elevado a meio, mais c. Poderia ser uma outra resposta. Eu poderia colocar dentro da raiz se eu quisesse. Poderia escrever assim. X arco tangente de x menos ln da raiz de 1 mais x2 mais c. Pode ser essa a resposta, pode ser essa, pode ser essa. A melhor resposta vai ser a que tiver mais prático para você usar, porque você está fazendo, para o motivo que você está fazendo a integral. Então, tanto faz. Mas o fato é que a gente consegue integrar o arco tangente por partes, fazendo essa troca dessa integral por essa, e depois usando uma substituição aqui para poder calcular essa integral. E a gente localizou que deu ali aquele ln. Então é mais uma função elementar que a gente consegue calcular agora a integral usando a integração por partes. E aqui a integral de secante ao cubo. Esse aqui, o caminho dela não é nada óbvio. Tem um monte de passos para calcular essa integral. Envolve as integrais trigonométricas, a integração por partes. Eu não sei se precisa de uma substituição lá no meio. Bom, não lembro. A gente vai usar aqui algumas identidades trigonométricas para a gente poder facilitar o cálculo. O primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte: eu vou reescrever essa integral como a integral da secante de x vezes secante ao quadrado. Nada mais é do que secante ao cubo. E vou usar a integração por partes nessa forma, chamando esse termo aqui de u e esse aqui de dv. Vou usar a integração por partes, então, em que o meu u vai ser igual a secante de x e o meu dv vai ser igual a secante ao quadrado de x dx. Nessa troca que a gente está propondo, o u sendo secante, o du vai ser a derivada da secante, que é secante vezes tangente, dx. O meu v vai ser a integral da secante ao quadrado. A função que sou derivada da secante ao quadrado é tangente, né? É justamente, não vou colocar o mais c, a gente só usa o mais c na integração por partes no final. Então a função que sou derivada da secante ao quadrado é tangente. Bom, então vou montar a minha nova integral. A integral de u dv, ou seja, a integral de secante de x vezes secante ao quadrado de x dx, que é exatamente a integral que eu quero calcular, né? Posso voltar aqui, é igual a u vezes v, ou secante de x vezes tangente de x, menos a integral de v du, a integral de tangente de x vezes secante de x vezes tangente de x dx.
Então eu tenho aqui a integral de secante ao cubo, que é isso aqui, essa multiplicação. De secante ao cubo, que é a integral que eu criei lá do começo, é igual a secante vezes tangente, menos a integral de secante de x vezes tangente, que é tangente ao quadrado de x dx. Essa tangente aqui, eu vou fazer uma substituição nela, essa tangente ao quadrado, por aquela identidade lá da trigonometria, que diz que tangente ao quadrado de x é secante menos 1, não é isso? Secante ao quadrado menos 1. Isso aqui sai da identidade fundamental. Quando a gente viu integrais trigonométricas, a gente trabalhou com esse tipo de substituição. Então, naquela integral ali, eu vou fazer essa troca aqui. Então, vou ter que a integral de secante ao cubo de x dx vai ser igual a secante de x vezes tangente de x menos a integral de secante de x. E essa tangente ao quadrado eu vou trocar por esse termo. Secante ao quadrado menos 1. Vou distribuir essa secante aqui para dentro. Então, esse caminho aqui é muito pouco intuitivo para essa integral. Secante ao cubo de x dx vai ser igual a secante de x, tangente de x, menos a integral. Aqui vai ter uma subtração, vou colocar um colchete aqui. Secante vezes secante. Secante ao cubo de x, menos secante vezes 1, secante de x dx. Vou dividir essa integral aqui em duas. Então vai ficar a integral de secante ao cubo de x dx vai ser igual a secante de x, tangente de x, menos a integral de secante ao cubo de x dx. Esse menos com esse menos vai ficar mais a integral de secante de x dx. Então aconteceu a mesma coisa da anterior. Apareceu o secante ao cubo desse lado e menos secante ao cubo desse lado. Eu vou passar para o lado de cá. Então vai ficar integral de secante ao cubo dx. Essa integral que está negativa eu vou passar para o lado de lá, como mais a integral de secante ao cubo dx igual esse termo aqui, secante de x, tangente de x, mais a integral de secante de x dx. Então aqui eu vou somar essas duas, que vai ficar 2 vezes ela igual na anterior a gente fez com aquela e seno de x. E essa aqui a gente fez na aula passada, quando a gente viu integrais trigonométricas, a gente fez na aula passada, na aula retrasada. A gente já calculou a integral da secante. A integral da secante da ln da secante mais tangente. Se você não soubesse, teria que calcular ela. Deixa eu passar aqui para baixo. O grande. Então vai ficar 2 vezes a integral da secante ao cubo de x. Estou somando essas duas secantes ao cubo aqui. Dx igual secante vezes tangente, secante de x vezes tangente de x, mais essa aqui a gente fez, da ln da secante de x mais a tangente de x. E finalmente, isolando esse termo aqui, a integral da secante ao cubo de x dx, passo o 2 para lá dividindo, vai ficar igual a meio, multiplica esse termo aqui. Secante de x, tangente de x, mais ln do módulo da secante de x mais tangente de x. No final das contas, coloco um mais c para generalizar o resultado. Então, eu posso escrever essa integral nessa forma aqui, e essa é a integral da secante ao cubo. Essa é a expressão que, se eu derivar, vai dar secante ao cubo. Né? Vai dar uma outra expressão que você mexe nela, ela dá secante ao cubo. Então, esse aqui é um caminho pouco contra-intuitivo, porque ele envolve as identidades trigonométricas num ponto muito específico da resolução, para você conseguir a outra secante ao cubo do lado de cá. A estratégia nesse caminho, mas eu usei só a integração por partes uma vez. E essa substituição aqui dessa identidade trigonométrica e consegui isolar, conseguindo essa integral aqui para ser feita. Só a integral, se resumiu ao cálculo da integral que eu queria, só a integral da secante, no fim das contas, que eu tive que fazer para resolver essa integral da secante ao cubo. Então, esse aí seria um uso da integração por partes, com as integrais trigonométricas que também podem ser usadas, intercaladas aí nas técnicas para a gente resolver as integrais.
Bom, essa foi a técnica da integração por partes. Eu vou deixar uma lista lá para ser feita, mais uma lista adicional. A gente está terminando, eu acho que faltam só 2 técnicas de integração para a gente finalizar a matéria. Depois a gente tem que fazer muito exercício. Tem muito exercício no estudo para ser feito. Tem que treinar o cálculo das integrais. Essa é a parte mais importante, porque a integral acaba envolvendo tudo que a gente já viu até agora. O cálculo é uma matéria cumulativa, então tem que estar craque nas integrais, nas técnicas de integração, para você poder integrar e seguir lá no cálculo 2 de forma mais tranquila. Eu fui lá no Moodle para ver as dúvidas que já estavam sendo colocadas lá. Tinha uma questão só. Espero que elas se adensem mais, essas dúvidas, para a gente poder ir trabalhando até o dia da terceira prova. Eu estou corrigindo a segunda prova, estou terminando, está mais demorado do que eu imaginei. Mas essa semana eu termino e já passo as notas. Mas a gente está chegando também já próximo da próxima prova e vai ser só integrais. Né? Basicamente vai ser integrais e algumas aplicações que a gente viu e tem que saber integrar. Né? Basicamente você integra a função. É isso que tem que saber para fazer a terceira prova. A questão que estava sendo pedida lá no Moodle era essa 13 da 484. Acho que da lista 12. Da lista. Deixa eu verificar qual era a lista. Era a lista. Bom, não importa a lista. Lista 23. Lista 23, a questão 13. Que é justamente na parte de integrais trigonométricas. Que é calcular a integral de seno à quarta cosseno ao quadrado de x dx. Bom, estratégia aqui não vai ser uma dessas que a gente tem que mexer na trigonometria, né? Com as suas milhares de identidades trigonométricas para encontrar uma forma mais simples da integral para a gente poder fazer ela. Uma saída nessa aqui. Bom, a gente tinha visto lá que se eu chamo algo de... Se eu tenho seno e cosseno numa integral, se você chama a parte de u, tem chance do du estar lá para ser substituído. No automático aqui, eu faria o seguinte, eu testar aqui no rascunho para ver se vai sair. Eu tenho que a integral pode ser pensada assim, pensar na integral indefinida. Depois a gente volta lá nas definições. Seno à quarta, cosseno ao quadrado. Esses dois índices são pares. E a minha ideia era guardar um dos termos. Se eu pego, por exemplo, eu vou guardar o cosseno de x. Então eu pego seno à quarta de x, cosseno de x dx, que é uma indicação de que eu vou guardar esse termo aqui para ser o meu du, de modo que todo anterior tem que ser em função do seno. O problema é o seguinte, esse termo aqui eu não consigo escrever em função do seno, porque ele não está ao quadrado, né? Se eu fizesse com seno, olha o que aconteceria. Se eu escrever aqui como seno ao cubo de x, cosseno ao quadrado de x, e esse cubo, eu vou colocar um seno lá perto do dx, como a gente viu lá nas integrais trigonométricas, isso é um indicativo que você está esperando que o seu du seja isso. Então tudo que antecede tem que ter em função do cosseno. Aqui você consegue escrever em função do cosseno, aí já está, né, em função do cosseno. E esse aqui, pelo fato de ser ao cubo, atrapalha. Se fosse cosseno ao quadrado, cosseno à quarta, cosseno à oitava, fica simples de escrever por causa da identidade fundamental. Mas aqui não. Os dois termos são pares. Deixa eu pensar aqui. Eu posso pensar da seguinte forma. Deixa eu dividir esse seno aqui em seno ao quadrado e seno ao quadrado. Vai ficar integral de seno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x cosseno ao quadrado de x dx. Isso indo de 0 até π sobre 4. Então a estratégia aqui foi o seguinte, eu só separei aquele seno à quarta como seno ao quadrado vezes seno ao quadrado. Tem uma identidade que eu posso usar aqui, ó. Vou usar uma outra identidade trigonométrica, que vai me dar seno ao quadrado de x. Vou colocar isso aqui tudo ao quadrado. Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, posso escrever como seno vezes cosseno, ele todo ao quadrado dx. Tem uma identidade que está até lá naquele final do estudo que eu mostrei na aula de integrais trigonométricas, que diz o seguinte, que o seno de 2x, do arco metade, seno de 2x é igual a 2 seno x cosseno x. Então eu vou substituir nesse termo por essa expressão aqui. Eu tenho então que seno x cosseno x pode ser escrito como seno de 2x sobre 2. Então vou trocar esse termo aqui por isso. Olha como é que está ficando a integral. Integral de 0 até π sobre 4 de seno ao quadrado, que multiplica esse termo aqui, seno de x cosseno de x, vou trocar por seno de 2x sobre 2 elevado ao quadrado dx. Só fiz essa troca aqui usando essa identidade trigonométrica do arco metade.
Tem outra identidade lá, nessa mesma seção, que diz o seguinte, que o cosseno de 2x pode ser escrito em uma sequência de termos que são iguais a eles. Tem um deles que é assim, que é 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Eu quero trocar esse seno ao quadrado de x aqui por ele, por essa expressão. Aqui é 2x, tá? 1 sobre 2x, cosseno de 2x, 1 menos 2 seno ao quadrado. Então, vou isolar o seno ao quadrado aqui, vai ficar menos 2 seno ao quadrado de x igual a cosseno de 2x menos 1. Ou vai ficar seno ao quadrado de x igual. Vou trocar o sinal lá, então vai ficar mais 1 menos cosseno de 2x sobre o 2 que eu vou passar dividindo. Eu passei o 2 dividindo e multipliquei por menos 1. Então, vou fazer essa troca aqui. Vou trocar esse seno ao quadrado, aqui, por essa expressão. Então, vai ficar igual. Está ficando grande, mas eu acho que vai resolver. Integral de 0 até π sobre 4. Esse termo aqui eu vou trocar por 1 menos cosseno de 2x sobre 2, que multiplica seno de 2x sobre 2 ao quadrado dx. Deixa eu levar aqui esses parênteses ao quadrado, tirar essas constantes da integral. Como é que vai ficar a integral? Isso aqui também é um pouco contra-intuitivo. Estou seguindo a resolução que o Stuart colocou. Aqui vai ficar a integral de 0 até π sobre 4 de 1 menos cosseno de 2x, esse aqui sobre 2. Então, eu vou tirar esse 2 lá de dentro da integral, beleza. Aqui levando ao quadrado vai ficar vezes seno ao quadrado de 2x sobre 4, que é 2 ao quadrado, dx. Então, vou multiplicar aqui, vai ficar 1/8, vou tirar lá dentro da integral. Vai ficar 1/8 da integral de 0 até π sobre 4, de 1 menos cosseno de 2x, vezes seno ao quadrado de 2x, dx. Então, fazendo por esses caminhos aqui, seguindo essas duas identidades, fazendo essa substituição pelas duas identidades trigonométricas, eu chego nessa integral aqui. Vou distribuir esse seno ao quadrado aqui para dentro e para cá. Deixa eu até transcrever, vou escrever aqui, depois eu transcrevo para lá. Vai ficar 1/8 da integral de 0 até π sobre 4. Vou trocar aqui seno ao quadrado de 2x por 1, vai ficar seno ao quadrado de 2x, menos, esse termo por esse vai ficar seno ao quadrado de 2x, vezes cosseno de 2x, dx. Deixa eu transcrever isso para cá, que a folha ficou pequena. Então, aqui a gente tá aqui na integral, vai ficar 1/8 da integral de 0 até π sobre 4, de seno ao quadrado de 2x, menos seno ao quadrado de 2x, que multiplica cosseno de 2x, dx. Então, só transcrevi esse termo aqui para cá, para a gente recomeçar aqui com a folha limpa. Vou dividir essa integral em duas, então vai ficar 1/8 que multiplica a integral de 0 até π sobre 4 da primeira, seno ao quadrado de 2x, seno ao quadrado de 2x dx, menos a integral de 0 até π sobre 4 dessa expressão aqui, seno ao quadrado de 2x cosseno de 2x dx. Então, só separei aqui aquela subtração de integrais ali. E aqui eu vou usar aquelas identidades de arco metade de novo. Vamos lá, aqui eu tenho que a gente já usou ela, que o cosseno de 2x, pode ser escrito como 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Foi essa identidade que a gente usou anteriormente para chegar nesse ponto. Se o seno ao quadrado de 2x é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x, ou seja, se eu isolo aqui o seno de x, vai ficar, a gente acabou de fazer aqui lá, né? Vai ficar menos 2 seno ao quadrado de x igual a cosseno de 2x menos 1, ou que seno ao quadrado de x, olha onde eu quero chegar, seno ao quadrado de x é igual a, vou passar o menos 1 para lá, vai ficar 1 menos cosseno de 2x sobre 2, foi essa identidade que a gente usou aqui, ó. Mesmo caminho que eu fiz nessa aqui anterior. Partindo dessa identidade, a gente chega nessa. Se eu trocar esse x por 2x, então, usando a mesma identidade, se o seno ao quadrado de x é igual a essa expressão aqui,
no cosseno de 2x. Se eu troco o x por 2x, olha como é que vai ficar a identidade. O seno ao quadrado, ao invés de ser de x, 2x, se eu troco o x por 2x, vai ficar igual a 1 menos cosseno de 2 vezes, ao invés daquele x, eu vou escrever 2x sobre 2. Então tem essa identidade aqui, ó, que eu também posso usar. Ou seja, o seno ao quadrado de 2x é igual a 1 menos cosseno, 2 vezes 2, 4x sobre 2. Vou trocar esse seno ao quadrado de 2x aqui por essa expressão. Então aqui vai ficar igual a 1/8 que multiplica a integral de 0 até π sobre 4. Esse termo vai virar 1 menos cosseno de 4x sobre 2 dx. Menos, nessa aqui também eu vou usar uma identidade. Então, na verdade, essa integral aqui a gente consegue resolver, né? Porque é seno de 2x e cosseno de 2x. Olha como é que eu posso substituir essa. Se eu falo que u é igual a seno de 2x, u é igual a seno de 2x, o du é a derivada disso. A derivada do seno de 2x é cosseno de 2x vezes a derivada de 2. De 2x, que é 2, né? Então vai ficar, a derivada vai ficar cosseno de 2x vezes 2, ou seja, 2 cosseno de 2x dx. Ou cosseno de 2x dx, que é o que a gente tem para substituir aqui, ó, é simplesmente du sobre 2. Então, essa integral vai ficar integral. Depois substitui o intervalo de integração. Seno ao quadrado de 2x, como u é seno de 2x, vai ficar igual a u ao quadrado, vezes esse termo aqui que é du sobre 2. Du sobre 2. Depois eu passo o meio lá para fora. E eu vou substituir agora os intervalos de integração. Como eu tenho que u é seno de 2x, vamos substituir os intervalos. Quando x é igual a π sobre 4, o u vai ser igual a seno de 2 vezes π sobre 4. Ou vai ser igual a seno de 2, eu posso cortar aqui com aqui, de π sobre 2. Seno de π sobre 2, seno 90 graus, que é 1. Então, ao invés de ser π sobre 4, vai ser 1. E quando x é igual a 0, x for igual a 0, o u vai ficar igual a seno de 2 vezes 0, que é seno de 0, que é 0. Então a integral vai ser calculada, integral de u2, de 0 até 1, ao invés de ser de 0 até π sobre 4. A gente substituiu por essa regrinha aqui e substituiu também os intervalos de integração. Bom, então estamos caminhando. E essa integral que a gente conseguiu aqui também dá para resolver. Quer ver? Vamos fazer na próxima folha. Deixa eu transcrever isso para lá, já com esse meio do lado de fora. Começar em outra folha. Uma integral difícil essa. Então vai ficar igual a 1/8 da integral de 0 até π sobre 4. Esse termo aqui eu vou dividir em 2. Já vou escrever assim que eu faço numa linha só, que vai ficar sobre 2 sobre 2. Então vou escrever separadinho ali. Vai ficar igual aqui, vai ficar 1 sobre 2 menos cosseno de 4x sobre 2 dx. Então, um monte de constante, tem que ter atenção aqui. É só dividir essa subtração aqui em duas. Dividir a subtração em duas. Se eu fizer o mínimo, volta lá no início. Menos... aqui eu vou tirar esse meio lá de dentro. Vai ficar menos meio. A integral de 0 até 1 de u2 du. Então, trocamos todas as substituições que a gente fez, nos fez chegar nesse ponto aqui. Integral de u2 du. Bom, aqui eu faço essa integral. Aqui eu vou dividir em duas de novo. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 1/8 da integral de 0 até π sobre 4 de meio dx menos, dividir em duas, integral de 0 até π sobre 4 de cosseno de 4x sobre 2 dx menos meio da integral de 0 até 1 de u2 du. Depois eu faço todas juntas. Deixar todos um jeito de fazer. Bom, então, antes de substituir, eu posso fazer o seguinte ainda. Deixa eu fazer para já deixar no jeito bem substituir de uma vez só. 1/8 integral. Vou tirar esse meio lá de dentro, vai ficar meio da integral de 0 até π sobre 4 de 1, né? Dx, não vou escrever 1, menos, vou tirar esse meio lá de dentro, menos meio da integral de cosseno de 4x dx de 0 até π sobre 4
menos meio da integral de 0 até 1 de U2 du. Caramba! Essa aqui eu consigo integrar, essa eu consigo integrar, essa aqui ainda não. Eu tenho que fazer uma substituição nessa. Como eu já chamei de U outra coisa, né? Lá no nosso exercício U era seno de 2x. Deixa eu trocar, usar outra variável para fazer uma substituição aqui, eu vou chamar de t. Seja t igual a 4x. Ou seja, o dt vai ser igual a 4dx, ou o dx, que eu tenho para substituir lá, vai ser igual a dt sobre 4. Então, como é que vai ficar a integral? Vai ficar igual a 1/8 de meio, integral de 0 até π sobre 4, dx menos meio. Agora eu vou fazer a substituição. Vai ficar integral de, ao invés de ser cosseno de 4x, vai ser cosseno de t, substituindo aqui, vezes o dx, que é dt sobre 4. E vou substituir os intervalos de integração. Agora a minha regrinha é essa. Ó. T é igual a 4x. Então, quando o x for π sobre 4, o meu t vai ser igual a 4 vezes π sobre 4. Ou vai ser igual, deixa eu ver se está saindo aí, vai ser igual a π. Então, quando o x é π sobre 4, por essa troca aqui, o t é simplesmente π. Quando o x é 0, o t vai ser igual a 4 vezes 0, que é 0. Então, vai ser de 0 até π. Deixa eu ver se falta algum tempo. Falta, né? A gente substituiu esse termo aqui, fez a substituição por t. Então, trocou a integral que era em x em t, menos meio da integral de 0 até 1 de U2 du. Agora sim, todas as integrais estão passíveis de serem feitas num passo só, né? Sem integrar esse termo, sem integrar esse termo, esse. São integrais simples. Deixa eu reescrever ela aqui em outra folha, para não bagunçar, mais do que já está bagunçado. 1/8, integral de meio, integral de 0 até π sobre 4, só transcrevendo aqui dx, menos. Aqui, nessa aqui, como que está dividido por 4, eu vou tirar esse 4 lá de dentro e vai ficar por 2 aqui 1/8. Ao invés de ser meio, eu vou escrever 1/8. Vai ficar 1/8 da integral de 0 até π do cosseno de t dt, né? Tirei esse 4 lá de dentro, esse 1/4, né? Menos meio da integral de 0 a 1 de U2 du. Então, todas as integrais agora podem ser feitas. É só transcrever esse termo aqui, passando esse 4 para fora. Então, a única mudança foi essa daqui para cá. Agora a gente pode integrar todo mundo. Agora num passo só. Então, isso aqui vai ficar igual a 1/8, que multiplica meio vezes a função que seu derivado dá 1, é x, nesse caso aqui. O x indo de 0 até π sobre 4. Menos 1/8. A função que seu derivado dá cosseno de t é seno de t. Então vai ficar igual a seno de t com t indo de 0 até π. Lembra que como eu fui substituindo os intervalos de integração, eu não preciso voltar para x de novo para calcular a integral em x. Como em cada passo eu substituir os intervalos, quando eu passei para u, eu substituí os intervalos. Quando eu passei para t, eu substituí os intervalos, então a integral vai direta. Aqui já estão os intervalos em u, em t, e aqui já estão os intervalos em u. Então, a função que seu derivado da cosseno é seno de t, com t indo de 0 até π, menos meio. A função que seu derivado dá U3, dá U2, é 1/3 de U3, isso indo de 0 até 1. Aqui não tem constante porque é integral definida. Bom, agora é só calcular isso. Então vai ficar igual a 1/8, que multiplica meio. Vai ser essa expressão aqui aplicada no π sobre 4, menos quando for 0. Então vai ficar igual a π sobre 4 menos 0. Beleza, calculamos a primeira. Menos 1/8. Essa expressão aqui quando o seno for π, quando o t for π. Menos quando o t for 0. Sempre a integral definida é aplicar nesse intervalo menos nesse. Menos meio. Essa expressão aqui quando for 1, quando for 0. Então vai ficar 1/3 de u ao cubo, 1 ao cubo, menos 1/3 de 0 ao cubo. Pronto.
Seno de 0 é 0. Esse termo aqui vai sumir. Seno de π também é 0, né? O seno de π é 180 graus, o seno dá 0. Então esse aqui vai sumir. Esse termo aqui dá 0. Vamos ver o que sobrou aí. Ficou 1/8 que multiplica. Aqui ficou π sobre 4, vezes meio vai ficar π sobre 8. Π sobre 8. Esse termo aqui todo zerou, né? Porque essa subtração aqui todos os deram 0. Menos meio, que multiplica, o que é que sobrou aqui dentro? Que sobrou 1/3. 1 ao cubo dá 1. 1/3 vezes meio vai ficar menos 1/6. Então aqui deixa eu ver como é que a gente pode deixar essa resposta. Como é que o Stuart fez lá? Se eu multiplico aqui, vai ficar π sobre 64, 1/8, menos, deixa eu ver como é que ele deixou. Ele deixou em função do 192. Aqui vai dar 48, né? Ah, tá, eu entendi como é que o Stuart deixou a... Você pode fazer o mínimo aqui, mas o Stuart deixou a resposta assim, como ele chegou num ponto, ele colocou um meio aqui em evidência. Deixa eu fazer lá igual ele fez, igual no Solutions lá. Aqui eu posso colocar um meio em evidência, né? Vai ficar 1/8, que multiplica meio, π sobre 4 para dar 1/8, menos 1/3. Porque lá no começo ele deixou isso aqui em evidência, aí multiplicou aqui, ficou 1 sobre 16, que multiplica π sobre 4 menos 1/3. E daqui ele deu um passo, colocou em evidência, tirou um mínimo lá, mas é essa a resposta aqui. O penúltimo passo do estudo está nesse ponto aqui. A resposta não ficou tão melhor, não. Deu 1 sobre 192, 3π sobre 4, sei de onde que tirou isso. Mas é equivalente a esse valor aqui, 1 sobre 16, π sobre 4, menos 1/3. É isso aqui. Esse aqui é o valor dessa integral. Uma integral comprida, muito passo, muita trigonometria, totalmente contra-intuitiva a resolução. Mas deu para a gente rever aqui boas identidades trigonométricas e bons usos da substituição. Né? Só que substituição e identidade trigonométrica a gente faz um estrago aqui em termos de integral trigonométrica. Bom, era essa dúvida que estava lá no Stuart, no Moodle. Vou colocar uma lista lá agora de integração por parte. Façam a lista. Na próxima aula a gente continua com a próxima técnica. Vou tentar já corrigir a prova para a próxima aula. E tá faltando pouca matéria para a gente finalizar. E coloque as dúvidas lá no Moodle para a gente já ir resolvendo aqui até o dia das provas e tirando as dúvidas que vão aparecendo. Até mais.